Boa tarde ou bom dia, depende do horário que está assistindo esse vídeo. Eu sou a Isabel e estou fazendo dupla com a Gabriele Santos e nós duas iremos apresentar o nosso projeto EAD de Física, que foi proporcionado pelo professor Aguimar, professor de Física. E eu iniciarei falando do nosso tema e a área de pesquisa. Bom, a nossa área de pesquisa está relacionada ao calor, óptica, temperatura e ondas eletromagnéticas. O nosso problema de pesquisa está relacionado ao fogo, sendo o nosso problema central saber o porquê o fogo possui cores diferentes. E aí, a partir desse contexto, surgiram outras dúvidas que a gente vai trabalhar ela no desenvolvimento do trabalho. Bom, agora eu vou falar um pouco da introdução do trabalho. De modo que fique mais claro, o fogo é uma reação química que é composta por 3 elementos, que é o calor, o combustível e o comburente. O comburente é o oxigênio. Diante disso, a partir do momento que você leva o fogo para a área da física, você se questiona o porquê do fogo apresentar diferentes cores. E essas cores variam desde o azul até o vermelho escuro. Outro questionamento que ocorre, que está relacionado ao fogo, é ele ser uma reação química que libera luz e calor. Aí, nesse contexto, a gente se pergunta: é normal o fogo liberar calor, pois já faz parte dos 3 elementos básicos de composição, mas a luz não. Então, a partir disso surge a dúvida: por que o fogo transmite luzes a partir de ondas eletromagnéticas que fazem com que ele reflita cores diferentes? Aí, a partir desses questionamentos, foi feita uma pesquisa bibliográfica e vai ser apresentada no trabalho. Bom, agora eu vou falar da revisão de literatura. De acordo com algumas pesquisas que foram feitas, o fogo ele possui cores diferentes devido à variação de temperatura na qual ele está sendo queimado. Tanto é que uma mesma chama ela pode possuir diferentes cores, e isso está relacionado a cada parte da chama possuir uma temperatura diferente. Bom, como nós podemos ver nessa imagem abaixo, a parte que possui 1200 kelvins possui uma cor mais avermelhada, que é uma temperatura mais baixa. Já a que possui 11.000 kelvins é uma cor mais azulada, ou seja, uma cor mais quente. Bom, a cor da chama também depende do elemento químico que está sendo queimado. Tanto é que o mais comum visto em incêndios ou até mesmo em velas é a chama amarela, que é resultado da combustão de sódio, que emite luz amarela quando aquecida a uma alta temperatura. Aí nessa imagem podemos ver uma vela em que a parte mais baixa dela possui uma cor mais azulada, que é por causa da falta de oxigênio nessa região, o que induz a formação de monóxido de carbono. Já na região mais alta da chama, podemos ver que a cor é mais avermelhada, ou seja, ela é menos quente do que a parte azulada da chama. Diante disso, a gente pode ver como o fogo, na verdade, é resultado da luz que ele emite, que é formado por fótons, partículas bem pequenas, que se caracterizam como uma onda eletromagnética. Bom, a coloração do fogo ela pode variar devido ao comprimento dessa onda, que depende da quantidade de energia que a onda possui. Aí, a partir disso, podemos ver que quanto mais energia as ondas possuem, mais curtas elas são. Por isso, as ondas maiores são mais vermelhas e as menores são azuis. Ao levar em relação a vela da imagem abaixo, assim como outras velas qualquer, a vela possui muito calor e forma ondas de luz com bastante energia. Então, a parte mais alta da vela possui menos calor, pois ela forma ondas com menos energia, mais longas e mais avermelhadas. Como podemos ver nessa imagem, que a parte vermelha é bem maior do que a parte azul.
Um papel importante que as cores possuem é elas influenciarem na temperatura. E nesse contexto elas são divididas entre cores frias e cores quentes. As cores vermelhas, laranjas e amarelas, como nós podemos ver nessa imagem, elas possuem as qualidades de calor, ou seja, elas pertencem ao grupo das cores quentes. Já os tons azulados e acinzentados possuem todas as qualidades de frieza, que causa aquela sensação de refrescância, ou seja, elas pertencem ao grupo das cores frias, assim como mostra essa imagem. As ondas eletromagnéticas possuem oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos variáveis, que se propagam tanto no vácuo quanto em meios materiais, e elas surgem com base na interação entre campos elétricos ou eletromagnéticos variáveis. Diante disso, o físico e matemático James Clerk Maxwell juntou as equações da eletricidade com a do magnetismo, fazendo com que elas se tornassem uma só equação. Com isso, por meio das equações, foi possível calcular o modo da velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas. A equação de Maxwell se deu a partir de equações já existentes, de Faraday, Ampere e Grau. Bom, a equação de Maxwell tem como objetivo deduzir as notas eletromagnéticas, aí a partir de uma analogia com as mecânicas. E com isso ele chegou à expressão da velocidade dessas ondas. A equação abaixo mostra a equação de Maxwell, sendo esse símbolo aqui parecendo com o U com a perninha, chamado de μ, e ele representa a permeabilidade magnética do meio. Já esse aqui que parece um 3 ao contrário, ele se chama epsilon e representa a permissividade elétrica do meio. Essa foi a minha apresentação e agora eu vou passar a fala para a Gabriele Santos. Bom dia ou boa tarde, eu sou a Gabriele e vou falar sobre os resultados. Quando uma chama limpa queima, como a chama de um gás maçarico ou base de uma vela, o calor move as moléculas para criar luz, geralmente através de um azul pardo, através de uma transição atômica, e isso é mecânica quântica. Agora, quando o combustível não é tão puro e não queima completamente, como a chama de uma madeira, carvão ou fogo de topo de uma vela, ainda existe uma luz azul, mas não a vemos, pois está coberta por partículas de fuligem e fumaça vermelha brilhante. Os objetos quentes brilham por conta de radiação do corpo negro, que faz todo objeto brilhar com a luz da sua temperatura. Bom, os seres humanos são muito frios para brilhar em luz visível, mas brilhamos em luzes infravermelhas. Mas a lava, um pedaço de ferro quente ou fuligem em chamas são todos suficientemente quentes para brilhar com a luz laranja avermelhada. E aqui temos uma foto de um ser humano brilhando em luz infravermelha. Bom, a razão pelas chamas serem formadas por línguas que serpenteiam para o céu é a gravidade, pois a atração da Terra faz subir o ar quente e a convecção modela chamas em sua forma familiar. Se acendermos um fósforo em gravidade zero, a chama se expande como um balão e não existe nada que a controle. Ela não terá para onde ir e então ela irá para qualquer direção. As chamas de uma vela podem ter cores desde o azul ao vermelho, dependendo da posição em que está perto do pavio, pois em cada parte da vela a temperatura é diferente. Muitas vezes, a base da chama é azul por falta de oxigênio nessa região, que induz a formação de monóxido de carbono. E foi dito também que a coloração variada ocorre devido ao comprimento dessa onda e que depende da quantidade de energia que possui. Quanto mais energia as ondas possuem, mais curtas são elas. Por isso
porque as ondas maiores são vermelhas e as menores são azuis. Já nos resultados, percebemos que quando uma chama limpa queima, como a base de uma vela, o calor move as moléculas para criar luz. Por isso a chama de uma vela tem a cor azul pálido, pois isso acontece através de uma transição atômica. E que o topo de uma vela não é totalmente vermelho, pois ainda existe uma luz azul, só que na maioria das vezes não conseguimos vê-la, pois ela está coberta por fuligem e fumaça vermelha. Nos resultados também foi possível saber o porquê as chamas têm aqueles formatos, e a razão disso é a gravidade, pois a atração da Terra faz subir o ar quente. Aqui estão alguns formatos de chama e essa foi a nossa apresentação.